Fala galera, aqui é Daniel Piaia com vocês. Hoje a gente está aqui para fazer para vocês vários vídeos de análise sobre o que está acontecendo no mercado nesse momento, né? Mas a gente aqui está como representante da Tríade Educação Cripto. É uma novidade que vem por aí e esse aqui é só uma pontinha do iceberg, onde esse vídeo é exclusivo para as pessoas que estão lá dentro do Telegram, dentro do nosso grupo de network, Tria de Educação Cripto Network. E a gente vem aqui para transmitir para vocês várias ideias interessantes, onde vocês vão ser beneficiados e vocês criarão a independência necessária para poder fazer suas próprias operações logo mais, não vai demorar muito. Então, Educação Cripto vem para renovar os ares dentro aí da análise técnica, dos formatos de vídeo que vocês já conhecem, porque nada melhor do que ser independente, independentemente de você estar dentro de criptomoedas ou não. Fala aí, Diego. Fala galera, sou o Diego, né, juntamente com o Daniel aqui. Queria dizer que é um prazer, né, a gente iniciar essa empreitada aí. Tem muita coisa boa para vir aí, então hoje a gente vai fazer uma análise aqui, analisar Bitcoin, analisar outros ativos e atender também o pedido, né, de dois membros lá do grupo. O Alex, qual que é o outro, Daniel? É o Thiago Oliveira. Thiago Oliveira. E fica aberto também, a gente já deixa aqui aberto para as pessoas que estiverem lá dentro já fazer seus pedidos de análise, né? A gente discutir sobre o mercado lá, qualquer dúvida, a gente está aberto. Vamos embora. Isso aí. Vamos partir para a nossa análise aqui sem perder muito tempo. Espero que vocês participem aqui do retorno desse vídeo depois. Bom, Bitcoin. Bitcoin já está num movimento aqui muito expressivo que está todo mundo aguardando o rompimento do topo histórico. O topo histórico de um ativo é algo que é muito aguardado por, vamos dizer, pelo mundo inteiro, né? E a gente está olhando esse movimento acontecer nesse momento, esse possível rompimento do topo histórico do Bitcoin. Então, é aqui o topo histórico, o preço chegou muito próximo ainda. Que movimento que a gente está vendo aqui? A gente vem de uma tendência de baixa no ativo, onde a gente fez topos e fundos descendentes. O preço, após formar esse fundo aqui descendente, onde a gente vê esse alto volume, né, onde os touros seguraram bastante o preço aqui, onde o mercado encontrou um suporte muito forte, agora ele vem de uma pernada única, já muito próximo do topo histórico. Que isso, hein? Será que todo mundo imaginava que isso fosse acontecer? A gente está surfando as ondas aqui, a gente não se preocupa muito com isso, a gente vai surfando as oportunidades do preço. E partindo aqui do mensal, o que o preço já fez? O preço ele fez um rompimento de um topo anterior aqui, muito importante, era o principal ponto dessa tendência aqui, o rompimento do topo. Porque a partir do momento que rompeu o topo, a gente já começa a conjecturar aqui que essa tendência é maior probabilidade de ser de alta. Porque rompeu o topo, vamos partir para um fundo ascendente aqui depois da continuidade. Porém, dentro do mensal, a gente ainda não tem indícios de topo, olhando aqui nessa tendência do mensal. Então, o que o mensal fala para a gente aqui? Não temos nem movimentação de topo, nem argumentos para dizer que isso aqui é topo, porque a gente precisava olhar aqui um candle rompendo a mínima do candle anterior. Vamos supor que essa seja a extremidade, a gente precisa ver um candle posterior a ele rompendo a mínima dele, para assim a gente entrar aqui no semanal ver uma tendência de baixa. Por falar em semanal, né, vamos entrar aqui para a gente ver. Porém, eu preciso marcar aqui um ponto importante no gráfico, que é esse rompimento desse topo anterior aqui, que foi um topo histórico em um determinado contexto, né? Foi um topo histórico aqui em... Eu consigo ver aqui, peraí. Topo histórico aqui em abril de 2021, onde veio formar um fundo ascendente e rompeu esse topo sem continuação. O topo histórico atual que a gente tem é de um movimento de rompimento sem continuação, porém a gente vem de uma pernada aqui agora. E o preço está nessa região aqui, né? Tem alguma
observação para fazer aqui, Diegão? Ou a gente pode partir para o semanal? A única observação interessante, né, o topo histórico é um evento bem marcante, né, talvez o evento mais importante atual. Então, esse ponto onde o preço está agora, tem muitas ordens de compra, mas também tem muitas ordens de venda, né? Então, a gente viu que o preço subiu aí, subiu de uma vez, né, até rompeu o topo anterior, e um ímpeto muito forte. Porém, ele, quando foi chegando nessa região, ele começou a desacelerar um pouco, né? Ainda está o ímpeto, ainda está comprador, mas é uma região boa para ficar de olho, né? E aí tá havendo muita negociação, a gente consegue ver pelo volume nos fractais abaixo aí para entender isso melhor. Exatamente. Então vamos entrar aqui no semanal para a gente ver o que está acontecendo. Vai ser a tendência. O que importa para a gente agora é essas marcações que a gente fez do mensal e ver como é que está a tendência do semanal. A pernada do mensal está por aqui. Né? Essa aqui é a pernada do mensal até o movimento atual. E dentro do semanal, claramente a gente vê a sua continuidade da tendência nesse topo aqui do mensal, com esse fundo ascendente. E agora a pernada do semanal é essa, onde o preço também está entre aquela região que a gente demarcou aqui. Né? Tem pontos importantes aqui, relevantes dentro do semanal, aqui, Tem muita coisa interessante aí, né? né? Bom, mas aqui ainda a gente, utilizando a análise técnica, a gente vê aqui que não tem ainda formação de topo. Visualmente aqui a gente não vê uma extremidade, a gente vê o preço sendo construído ainda, né? Os touros muito agressivos ainda, os ursos estão defendendo, a gente consegue ver esse aumento de volume aqui, ó. É uma defesa dos ursos, porém não houve continuidade, não houve inversão aqui de tendência, né? Foi uma defesa que não surtiu um contra-ataque. É isso que a gente está buscando aqui, uma defesa com contra-ataque, porque quem está atacando nesse momento aqui são os touros, eles estão trabalhando lindamente aqui. Então isso está deixando todo mundo ainda muito animado, Confortável, né? né? Confortável, eu diria. Confortável e animado, né? Com Esse certeza, eu estou mercado tá. animado. Eu também tô surfando todas as ondas. E um ponto interessante, Daniel, é que essa arrancada do preço, né, os touros, eles, mesmo sem ter uma estrutura clara no mensal e o semanal ainda, né, nessa construção, os touros vêm trabalhando fortemente, né? Então, a cada subida dessa, ele vem deixando uns pontos de suporte bem relevante que no retorno do preço pode ser uma boa base, né? Então, Exatamente. estou vendo um ponto aqui, em média, ali de 56, 254, que se, né, olhando para o topo histórico, que pode ser um ponto ideal, né, de retração, Uhum. caso o preço fique por ali, aqui já teria um ponto para servir de base, né? O semanal, lembrando que a gente olha fractalmente para o mercado, né? Uhum. Então, seria um ponto expressivo para o preço segurar, para talvez fazer um fundo ascendente e continuar essa tendência. Exatamente. E a região aqui das médias do diário, esse ponto que você falou. Né? Então, realmente, é o ponto ideal de retração do preço. Porém, a gente sempre precisa entender como que está a estrutura aqui. Né? O diário ele segue numa tendência forte. A gente acabou de ver aqui esse esfriamento do preço, quando a gente olha esse volume decrescente aqui e essa lateralização aqui, esse afunilamento do preço cheio de sidebars. Aqui nos tempos menores, padrão de equilíbrio, confusão no preço, porém a gente que já acompanha a tendência dessa maneira fractal e pela análise técnica a partir de uma tendência maior, a gente entende que está tudo saudável ainda para continuação. Não há indícios nem aqui no diário de que estamos já formando o topo, né? O que a gente precisa ficar de olho, que é exatamente o que o Diego disse, que é a região onde nós estamos trabalhando, né? Onde o preço está trabalhando, e os sinais de volume. A quantidade de negociações muito elevada aqui mostra que o ímpeto comprador está forte, né? Mas ele está enfrentando aqui ordens de venda exatamente por conta das regiões de preço. Vamos partir aqui para 4 horas e a gente vê aqui como é que está a tendência. Olha como é que está tudo muito saudável, tá
esse conforto que o Diego acabou de dizer para a gente aqui faz todo sentido quando a gente olha a construção do preço. Olha aqui a região onde houve padrão de equilíbrio, lateralização, aqui no 4 horas, ó, topos e fundos, né, topos descendentes, fundos ascendentes, onde o preço subiu, passou dessa região e a gente vê ali o volume decrescente, denotando essa característica aqui de estreitamento do preço. Está tudo normal. A negociação vai diminuindo, o preço precisa encontrar bases aqui dentro dessa construção, né, que a gente está vendo que é de alta, porém sempre atento ao ponto onde pode ser formado aqui algum topo. Tem alguma observação para fazer aqui dentro do 4 horas, Diegão? Sim, a gente já conseguiu ver bastante coisa, né? A gente já conseguiu entender que os touros estão no domínio, né? A gente consegue ver isso claramente. É normal o preço dar essa freada, ele precisa construir, né? Trabalhar nos tempos menores para atender a demanda que está lá nos tempos maiores, né? Então, eu vejo que o preço está fazendo exatamente isso aqui no 4 horas, né? Ele lateralizou bastante, agora subiu um pouco, mas está ganhando suporte, está trabalhando, está construindo para talvez, em algum momento, formar o seu topo lá no, nos tempos maiores, semanal, diário e mensal, trabalhar, né? Formar suas estruturas lá para continuar uma tendência de alta. Quem sabe aí a gente vai ver, né, essa inversão da tendência macro, né? É, vai demorar um pouquinho, mas a gente está caminhando para isso, né? E lembrando aqui, ó, quando a gente entra nos tempos menores, que a gente vai olhando mais o macro do preço, olha quanto falta para romper o topo aqui, ó. A gente falta menos de 3% para romper o topo histórico. Que guinada do Bitcoin. É muito bom participar disso, é muito gostoso. A gente está no comando aqui das nossas operações, tendo a análise técnica como maior referência, né? E aqui dentro da análise técnica, o que isso aqui me diz? Volume, ó, volume crescente, justamente após aqui o rompimento daquela referência do topo do mensal, que foi o topo, talvez o topo principal, né, Diego? Porque foi Sim, desse topo aqui que houve o rompimento sem continuação, que também criou o topo histórico, né? Então talvez esse topo seja o obstáculo maior aqui a ser enfrentado, onde os touros eles já chegaram, já passaram, né? Então sim. fala qual que é a movimentação ideal quando a gente vê esse tipo de movimento de guinada do preço aqui. O que a gente gostaria de ver aqui, Diego? Então, a gente gostaria de ver, nesse momento, né, gostaria de ver o preço formando o seu topo e usar aquela região como base para ser um fundo ascendente, né? Então, ele precisa de construir nos tempos menores uma estrutura, né? Cada momento que o preço sobe, ele não pode subir sem ter nada por baixo, né? Uhum. A gente não faz uma construção sem ter um alicerce. Então, isso vem sendo construído dos tempos menores, dos menores para os maiores. Então, aquela região que o preço deixou ali foi uma região que houve essa construção, né? Se a gente olhar bem, essa construção vem acontecendo, o preço lateralizou, ele ficou ali, Essa região aqui, né? isso. Uhum, exatamente. E, então, ali é um possível ponto, aquele local é um possível ponto, se o preço formar o topo por aqui, para ser um fundo ascendente. Isso vai demorar, né? Vai demorar um tempo, que a gente está falando no macro, né? No macro. Porém, os tempos menores já trazem bastante oportunidade se a gente olhar, entender como é formada essas estruturas, a gente vai entender que a gente consegue operar o tempo inteiro, né? Você consegue entrar no mercado, aproveitar todas as oportunidades que cada parte, né, do mercado te dá, você consegue entrar e surfar dentro dessa onda, né, dentro desse fractal, olhar o todo e navegar no todo. E é exatamente isso que a gente quer transmitir através desse vídeo, através da análise, desse tipo de análise que a gente veio trazer aqui para vocês. Exatamente. Tanto que você está surfando uma onda de mais de 2000% aí em Bitcoin, é isso? Sim, ela chegou a 4.000, eu saí parcial e fiz um preço médio, agora eu estou em 2,9
900, tem que olhar, mas estou Quase mais ou menos três por mil aí. por cento, né? Caramba, a gente não vê isso. Eu abandonei não, eu saí também parcialmente da, da operação que eu estava, mais de 2000%, já estou em 1000% novamente. Surfando as ondas, né, cara? Quando a gente tem análise técnica como o embasamento principal para poder fazer as entradas e as saídas, a gente tem um esqueleto, né? A gente consegue entender como funciona e a gente toma as atitudes no momento ideal. Né? E voltando aqui para a nossa análise, vamos lá para 1 hora. Então a gente olha aqui as bases do 4 horas e a gente olha aqui exatamente o que o Diego estava dizendo. Ó. As regiões onde houver um rompimento podem ser regiões de retorno do preço. E aqui numa hora, e também esse ponto aqui é do 4 horas, a gente vê que é uma região interessante, onde o preço pode retornar para montar a base. A gente vê que ele já fez isso aqui numa hora, ainda não é bem o movimento que a gente vê com clareza, mas ele fez isso. Ó. Ele veio, formou um possível topo, fez aqui um fundo na região, né, e rompeu novamente. Ele está indo para cima com um ímpeto muito forte, por isso que é bom de surfar os tempos gráficos, né, que a gente já tem a habilidade, a gente já criou independência, então a gente entende aqui como que está formando, né, como que está sendo construído toda essa pernada. E E aqui a nem gente até participa, né? A gente acaba participando dessa construção de a alguma gente forma. exatamente, a gente consegue participar. A gente entende, porque na nossa mente está tudo muito claro que a gente não está preso à figura, a gente não está preso a tempo gráfico, a gente não está preso a indicador, então a gente não está preso a nada na verdade, né? A gente apenas faz o que o gráfico está pedindo para a gente. Ele que dá as informações e a gente atua. Não sou eu que quero que o gráfico vá para lá, que o gráfico vá para cá. A gente só participa. É igual entrar no mar, né? Você pode até ficar à deriva se você conhecer como funcionam as ondas do mar. Você vai procurar um lugar ali para dar uma remada e depois o mar vai te levar. Agora, se você não conhece, você pode remar até para o lugar errado. Esse é o grande lance. Aqui eu acho que não vale mais a pena entrar, Diego, porque a gente já É, está num ponto aqui que o preço está esticado. Vamos lá falar de análise então. Se a hora que uma hora formar um fundo, muito possivelmente, né? Desculpa, a hora que uma hora formar um pivô de baixa aqui, muito possivelmente a gente vai ver aqui um topo no 4 horas. E 4 horas com essa pernada aqui, ó, ele está numa pernada única. Muito possivelmente seria muito interessante se ele fizesse esse movimento aqui, ó, para depois romper o topo histórico. Ou ainda não. De repente esse topo do 4 horas venha formar um fundo ascendente, um topo descendente, e ele venha formar o topo do diário, ainda assim, movimento super tranquilo para a retomada dos touros. Isso aqui não quer dizer que as tendências vão se inverter, mas a grande atenção aqui, conforme essa estrutura for invadindo outras estruturas, ou se essa estrutura for formada de uma maneira que vai favorecer muito o contra-ataque dos ursos, a gente fica esperto. Por exemplo, no 4 horas, vamos supor que ele venha fazer uma queda aqui, ó, ele rompe os fundos, ele não vai conseguir continuar a tendência de alta. Né? Ele vai certamente continuar para baixo. Isso aqui vai mostrar para a gente que o nosso diário possivelmente está construindo um topo e ele vem a formar um fundo, inclusive até naquela região que o Diego disse, ó, que ele informou para a gente. Então tem que ficar, a gente fica muito atento nessas construções do comportamento do preço. A gente está aqui para ver estrutura e também comportamento do preço. Bora para o rotativo, Diegão. bora. Vamos aqui passar para Ethereum. Ethereum é a indicação do Tiago Oliveira. Tiago Oliveira, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É isso aí. Tiago Oliveira. Tiago Oliveira é um integrante lá do nosso grupo do Telegram, Tríade Educação Crypto Networking. É lá que a gente está trocando ideia e a gente vai passar a dar várias informações bem legais sobre o mercado. Bom, Ethereum aqui, ó, a gente já vê que está em tendência de alta, né? Ethereum em tendência de alta já no mensal. E ele já, diferente de Bitcoin, ele está rompendo agora, nesse momento,
aquele topo de referência muito parecido com o Bitcoin que aconteceu na mesma época. Né? Vamos olhar aqui esse rompimento acontecendo, ó, acabou de romper. Né? Esse topo que também mostra aqui o ímpeto da força compradora. Isso aqui nos interessa, entender para onde está indo a tendência e a gente vai surfando junto. Tem algum indício aqui de topo? Ainda não. Semanal, tem pontos importantes aqui, Diegão? Vamos ver. Então, semanal, o preço está rompendo, né, fazendo aquele rompimento. Ali é um ponto onde tem bastante ordens também, né? Mas um pouco mais acima, em 3.877, é um ponto onde o preço pode encontrar uma resistência ali. Né? Olhando para as regiões, os registros anteriores, né? As formações anteriores, ali já é o começo da construção do topo anterior, né? O topo histórico. Né? Então, ali já começa a ficar meio complicado. 3.800 e... 3.828. É a região, né? A gente fala assim, Sim. exato, mas é onde começa essa região. Vamos dizer assim, que a fuga, que o batalhão dos ursos estão nessa região até o topo histórico, né? Ali eles vão defender essa região. A partir dessa trincheira, vamos dizer, né? Isso, vamos dizer assim. Então, assim, o preço a gente já vai ver, provavelmente, né? Nada a gente não consegue prever, nada do mercado, mas provavelmente os touros vão começar a enfrentar ordens de venda aqui agora, nessa região. Legal. Tanto que você está olhando no semanal? Eu estou olhando no semanal. Legal. Tanto que faz muito sentido, porque olha aqui o volume crescente à medida que o preço vai subindo. Eles estão enfrentando muitas ordens de venda e estão conseguindo superar as ordens. Né? Isso indica ímpeto da força, mas ao mesmo tempo pode indicar que estamos chegando próximo de uma região muito importante, onde toda essa força precisa esfriar. É normal, né, numa tendência que a gente veja um impulso e a correção. Então, sendo o impulso maior que a correção e uma tendência de alta, a gente precisa ver o preço esfriar em algum momento e depois a gente segue na correção para identificar a formação desse onde o local o melhor local, né, onde o preço pode pousar, né, descansar, fazer uma retração ideal para depois continuar. E o Diego está mostrando aqui para a gente que esse é um ponto chave ideal. Então ele está fazendo uma invasão aqui. Vamos entrar no diário para entender um pouco melhor. Ó. Tanto faz sentido esses pontos que a gente vê o volume aqui, ó, lutando próximo da região. Agora está tentando esse rompimento, né? O diário está em tendência de alta aqui, também não mostra nada de topo. Vamos partir aqui por 4 horas. A gente sempre percorre os tempos gráficos aqui de uma maneira fractal, um tempo ligado ao outro, porque é assim que a gente vai construindo, né, a dinâmica do preço. E a gente vê claramente aqui essa região, esse rompimento acontecendo. Né? Não existe rompimento falso. Né? Rompeu, está rompido. A forma que foi rompida, né, aqui é a grande questão. Rompeu e não continuou, é um rompimento sem continuação. Rompeu e continuou, rompeu. Aí depois o que a gente quer? Que rompa e forme bases, talvez na região do rompimento. Isso pode acontecer, mas isso não é regra. Depende do comportamento. O comportamento mostra aqui pra gente que estamos, né, analisando uma região muito importante aqui, onde há uma demanda em subir esse preço, porém sempre enfrentando ordens aqui na descida. Então os ursos já começam a atuar aqui. Se subir um pouco mais, o que a gente pode ver, Diego? Volatilidade, a gente pode ver construção do preço. O que você encara aqui nessa região? Se chegar próximo desse ponto, esse rompimento aqui pode ser uma base do preço? Com certeza, né? No ponto que está aí no 4 horas, é explicável, né? Esse ataque dos touros, porque eles conquistaram boas bases aqui, né? Nos fractais menores. Essa subida, ela não veio subindo de uma vez, né? Então, a cada momento do preço nessa construção, a gente olhando o fractal de forma ascendente, né? Vem sendo construídas estruturas. Então, nesse momento, o preço, no 4 horas, por exemplo, ele
está em cima de uma estrutura muito bem formada, muito bem alinhada. Então, ele Uhum. está preparado para atacar essa resistência, né? Ele está pronto para bater de frente com os ursos. Porém, ele pode não encarar de uma vez, né? Ele pode usar estrategicamente a força, ao contrário, para justamente ele formar uma estrutura saudável. Ele vai lá, bate na estrutura, retorna um pouco, reforça o seu suporte ali, né, o seu chão, Uhum. reforça ali mais ainda, constrói mais ali para ficar mais robusto ainda, para talvez ele atacar o topo histórico, né? Então veja assim, ele vai encarar essa região, o preço talvez possa lateralizar ali um pouco, né? A gente pode ver o mercado desacelerando um pouco nesse ponto aí, Uhum. o preço até descer um pouco, formar um fundo que vai precisar, né? A estrutura precisa ser formada nos fractais maiores. Está em construção lá, né? Lá não está Exatamente. formado, lá ainda está em construção. Então Uhum. a gente vai ver essa construção, a gente vai ver os tempos menores, os fractais menores trabalhando para formar, para fazer essa construção nos tempos maiores, e o que a gente usa, né, para ver se isso está correto, se isso está saudável ou não, é justamente essas formações que estão acontecendo. Então, aqui a gente já está navegando, né? Porque a gente está vendo que essas estruturas estão saudáveis. Isso indica para a gente, vamos dizer assim, eu sempre falo assim, a gente vai dançando conforme toca a música, né? Então, aqui a gente já entendeu como a música está tocando. Exato. Boa. É isso aí. E a gente tem que fazer esse dançar mesmo. Tem que dançar, porque a gente está nesse mercado é para dançar. Logicamente, ninguém quer dançar feio, né? A gente se preocupa em estar dentro do ritmo, né? A gente encontra um padrão, né? Tanto a música, você tocou num ponto bem interessante, hein, Diego? Tanto a música quanto o mercado, quanto as coisas que o homem cria, né? Existem padrões. E esse comportamento do ser humano, ele está expresso na música, expresso nas artes, expresso aqui no gráfico. Nada mais que a gente está vendo aqui, comportamento do ser humano, em um contexto exclusivo aqui, né? A música é outro contexto, porém, mais interessante, a gente consegue ver da mesma forma. Todos os tempos gráficos, né? Tanto na música quanto aqui também tem os tempos, né? E cada tempo tem suas marcações, eles trabalham para atender os tempos maiores, tem um contexto, tem um ritmo, né? Tem uma frequência, tudo a gente encontra aqui. Então, nesse ponto que a gente se dá bem, é quando a gente consegue entender a verdade que há por trás das coisas, né? Então, aqui no gráfico há uma verdade. A gente consegue transitar fractalmente aqui, porque isso faz parte da natureza do ser humano. Esse entendimento é um entendimento primordial para a gente seguir carreira como trader, como analista, como investidor, seja lá o que for, né? Vamos ver aqui dentro de uma hora como é que tá. Bastante. O volume me chama bem a atenção aqui, né? Esse ponto do gráfico interessante aqui, ó. Será que vamos ter topo aqui? Se tiver um topo aqui, ó, pode ser que criaremos o topo do 4 horas, né? Mas vamos ver. Aqui não tem indício ainda muito forte, né? Você vê que toda hora que o preço ele entrou muita volatilidade, que todo mundo vai cair. Não, o que o preço fez? Suavemente veio, formou um fundo, rompeu. Aqui a mesma coisa, meu Deus, veio, tranquilidade, foi para cima novamente. Então, está se distanciando, está montando base, assim como o Diego disse, está super saudável ainda, mas muita atenção, né? Porque regiões, quando o preço está em regiões extremas, a volatilidade pode chegar e somente quem tem análise técnica, é o que eu sempre vejo, quem tem análise técnica é que fica tranquilo surfando as ondas porque tem as probabilidades em mente, né? Então tem que ter isso em mente mesmo. Daniel, um ponto interessante a se falar e observar que as inversões de tendências elas acontecem nesses momentos, né? Que o preço encontra uma barreira onde tenha o choque ali, né? Choque E entre as aí, forças, né? isso, e aí regiões expressivas assim, né? O preço trabalhou bastante para chegar na região que está, né? Tanto em Bitcoin, tanto em Ether. Então, o ímpeto geral do mercado está todo mundo
já vendo uma tendência de alta. Uhum. Mas isso ainda não aconteceu, né? A gente valida quando acontece, quando essas estruturas são formadas. Então, a maior probabilidade é que o preço continue com esse ímpeto, né? Apesar de não correr como a maioria pensa, de sair rompendo e tendência de alta infinito, não é assim. De jeito O nenhum. preço ele trabalha formando bases, né? Então a gente tem o olhar também de entender o que está sendo formado, porque pode haver uma inversão de tendência também, né, num Sim. ponto relevante desse, né? E a gente consegue ver essa construção e desconstrução antecipadamente, Perfeito. né? Não precisa da gente esperar chegar lá no mensal para a gente entender isso. A gente já consegue dançar conforme a música, entendendo o fractal todo. Exatamente. A gente nunca arrisca assim sem ter um entendimento. A gente não bate o olho e sai agindo, né? Ou a gente nunca fica preso em um tempo gráfico só, ou figura, ou na análise de outra pessoa. Que o grande lance da tríade a gente tem um propósito que é deixar as pessoas independentes mesmo. Até gosto de falar assim: você aprendeu comigo, mas você nem lembra de mim. Eu fico feliz, né? Você não precisa ficar preso ao que eu estou dizendo, porque isso não gera independência, né? É, a gente quer que todos sigam os próprios caminhos conforme o perfil de cada um. Então, essa é uma ideia que está enraizada, esse é um dos nossos princípios, né? Inclusive, por falar em tríade, esse nome tríade não vem só de mim, do Diego, né? Vocês vão ver ao longo dos outros vídeos a participação da Kelly também. A Kelly é a nossa, vamos dizer assim, nossa treinadora comportamental, né? Ela é uma mentora também e ela está dentro desse mundo tríade para poder trazer esse equilíbrio, né? Também trazer uma beleza, porque só se fosse só homem, bicho ia pegar aqui, né? Então a Kelly ela vem trazer esse equilíbrio para a gente poder transmitir para vocês o conhecimento da melhor maneira, de uma maneira completa. Então a gente é como se fosse uma pirâmide seguindo em direção à luz. Né? Então a gente sempre tem bases muito sólidas e a gente busca passar o conhecimento de uma maneira muito reta, muito direta e na direção sempre para cima e avante. É isso aí. Próximo ativo, o que a gente tem aqui? Vamos próximo. Temos um ativo aqui novo, relativamente novo. Que ativo que é esse? É o ORD. Quem indicou esse aqui foi o Alex Pereira. Senhor Alex, senhor modo de dizer, é um jovem rapaz. O Alex indicou esse ativo aqui, ó. Que informação que ele te passa aqui, Diego, de primeira? Olha, isso é um ativo super novo, né? Então, assim, ele não tem um histórico. Então, o fractal maior, ele não deixa informação nenhuma, né? Quase que nenhuma. Não tem, assim, nada muito relevante. A gente sabe que ele ainda está em construção, né? Tem muito pouco tempo esse ativo foi lançado, então ele tá. A gente vai conseguir ver informações dele do diário para baixo. Do diário para baixo? Cara, Eu acho que sim. o que o Diego está Mas dizendo, vamos passar no semanal para ver se ele deixa algum isso, vamos partir por todos. rastro, né? Né? O que o Diego está dizendo? Ele foi aqui, ele é recém-criado, vamos dizer, né? Ele nasceu em novembro e ele atingiu o seu topo aqui em janeiro agora. Vamos ver falar nisso, o Ethereum, diferente de Bitcoin, ainda falta mais de 36% para atingir, né, o topo histórico. O Bitcoin só falta 2. Olha esse ativo aqui, em 3 meses ele atingiu quase 1.500%. Um ativo muito volátil, logicamente por conta da data de nascimento dele, né, tem a ver com o contexto do mercado, e essa expressividade aqui não mostra tanta informação como o Diego disse, porque a gente não sabe nem se é uma pernada, né? Ele precisa ter referência, até uma pernada precisa ter referências. Ele está só no movimento ascendente, muito expressivo aqui, então à medida que a gente for descendo os tempos gráficos, a gente vai entendendo o que foi construído. Então aqui a O gente semanal já está um pouco mais interessante, já entrega algo, né, para a gente poder
ele já está querendo validar a pernada do mensal, Sim, né? Porque aqui me parece que não tem rompimento de mínima, nem dá para dizer que isso aqui é um topo. Aqui também não teve rompimento de mínima, não dá para dizer que é um topo, mas aqui a gente tem um topo claro, né? Onde a gente tem rompimento de mínima, viemos construir aqui um fundo, inclusive a região das emas começa a aparecer aqui somente com a EMA 12. Isso mostra para a gente que essa construção aí desse novo ativo está dentro de uma análise técnica, porém não dá para a gente confiar plenamente, porque o mercado não dá todos os indícios para a gente, mas tem uma região aqui onde o preço veio buscar. Isso mostra para a gente que a região de EMA é um ponto que deve ser relevado quando a gente encontra essa forma de operar aqui análise técnica. Né? Então, o que vai validar aquela pernada para a gente? Quando se o preço romper esse topo aqui. Se o preço romper esse topo, ele fez uma tendência. E para cada pernada uma tendência. Então valida aquela pernada do mensal. Porque pode muito bem, vamos supor que o Bitcoin não suba ali, que todo o mercado comece a corrigir e de repente esse ativo aqui que é muito volátil, ele vem fazer um topo antes de fazer um fundo. Imagina como a gente não tem é, indícios aqui, né, argumentos válidos para poder dizer que a gente está numa tendência de alta. E pivô de baixa no semanal, desde que tenha rompimento de uma mínima no tempo maior a ele, independente se é semanal ou não, isso é uma regra que a gente utiliza. Se você está vendo uma tendência de baixa começando, sobe no tempo anterior e vê se tem um rompimento de mínima. Se você está vendo uma tendência de alta começando, sobe no tempo superior, vê se tem um rompimento de máxima. Aí você conclui que esse aqui é um fundo. Então, imagina se vier aqui para baixo, pode até ser assim. Daqui a gente já vê isso aqui, ó, um topo antes de um fundo, pode até ser, né? Então, o ativo começa a deixar um rastro de topo, primeiramente. O que a gente vai querer ver? Um fundo, né? É muito assim. Um fundo, um pivô de alta aqui. Onde vai ser formado esse pivô de alta? Não temos indícios, não dá nem para conjecturar. Mas é um ativo que está aqui tentando, né? Lutando. A gente vê um aumento de volume aqui, ó, no semanal, chegando próximo a essa região aqui do preço histórico. E vamos ver aqui no diário se temos se complementa um pouco essa. Ó, vemos aqui claramente o topo, né, do semanal com a tendência de baixa, o fundo do semanal com a tendência de alta, fundo do semanal com a tendência de alta, sempre nas inversões das tendências, né? Deu continuidade e agora ele vai formar um topo, porque ele já formou um fundo. Sempre na sim. sequência, topo, fundo. A direção que vai dizer se é ascendente ou descendente. Né? Então as inversões de topo normalmente ocorrem com um topo descendente. Né? Ou se ele pode romper o fundo anterior, a gente também espera um topo descendente. Então esses dois modelos aqui, né, que podem acontecer de uma maneira individual. Cada ativo com seu market cap ele traz seu comportamento exclusivo. Né? Tem alguma coisa para dizer desse ativo aqui, Diegão? E no diário aqui ele Então, já tem uma informação que ele pode estar formando um topo? Não, né? ele rompeu uma região que era um suporte, mas o candle está aberto ainda, né? Desculpa, resistência, quer dizer? Isso, Ah, desculpa. tá. Ele rompeu uma resistência, né? Um Essa ponto região aqui, interessante aqui, que está aqui em você tem... 82,49 no diário, mas o candle ainda está aberto. Então, assim, né, a gente vai entender se ele rompeu ou não com a abertura do próximo candle. Uhum. Mas aqui tem uma região, então eu vejo assim, se ele fechar esse candle e permanecer acima do suporte dessa região, que eu falei agora, Uhum. pode ser que ele ganhou essa região, né? Entendi. Venceu. Agora, essa perca de volatilidade, essa perca de força aqui já me indica que o preço enfrentou aqui uma barreira violenta para poder atravessar. Então pode ser que ele gastou a sua energia aqui, ele não tenha força para continuar, ou pelo menos ele vai precisar trabalhar um pouco mais nessa região aqui antes de tentar algo. Ou até mesmo para ficar saudável, ele forme o topo aqui nessa região,
né, que está o ponto ideal para ele formar o topo aqui. Perfeito. Então, Ele estou tem, vendo. ele fez, vamos dizer assim, num candle só, dois rompimentos importantes aqui, né? Olhando no diário, onde tem esse alto volume aqui, mais expressivo dentro de toda essa movimentação atual, né? E ele nem precisou montar uma base, ele só deu uma esfriada, porque ele entrou em sidebars e ele veio novamente nessa tentativa. Isso que o Diego está dizendo, ó, aumento de volume novamente. Então ele partiu da mesma região que ele já gastou energia, veio novamente, ele conseguiu montar uma base que provavelmente nos tempos menores a gente vai ver isso, essa região das emas aqui atuando como retração do preço, mas perceba que é uma retração com um comportamento que a gente vê aqui de, vamos dizer, uma certa exaustão em subir o preço, né? Então esse esqueleto aqui do preço, né, do movimento do preço, denota isso para a gente que podemos estar vendo aqui uma formação de um topo. Então esse topo, ele está saudável dentro do diário? Pode estar saudável dentro do diário. O diário ainda está buscando um fundo ascendente, né? Vamos só cair aqui no 4 horas, daí a gente entende um pouco mais do que aconteceu no preço aqui. Então a gente vê claramente no 4 horas aqui, a gente abre o diário a partir do 4 horas, a gente vê esse esforço do preço em se manter numa tendência de alta. Então ele está se esforçando já há algum tempo, né? Então a gente vê essa construção aqui, ó, padrão de equilíbrio, rompeu para cima, chegou muito próximo do fundo anterior, então esse ímpeto comprador se desgastando, mas ainda precisamos ver mais indícios dessa construção desse topo, né, de uma maneira dentro da análise técnica. Visivelmente a gente está vendo comportamento, mas a análise técnica ainda mostra para a gente que precisamos ver mais construções. Vou entrar aqui até numa hora para a gente mostrar. Uma hora já fala para a gente, ó. Uma hora é o tempo que, ó, quando a gente tem a tendência e essa ideia de fractal, como a gente consegue identificar? Desde lá do semanal, né, Diegão? A gente já está vendo as coisas meio estranhas, então a gente entrou aqui até numa hora e estamos confirmando toda essa movimentação. Olha aqui essa estrutura dessa tendência, como ela foi saudável até aqui, partindo desse contexto, no contexto exclusivo do uma hora. Toda aquela dificuldade em passar, o preço montou uma base aqui distante do fundo anterior até, porém, topo descendente, rompeu o fundo anterior. Pode ser que a gente tenha formado aqui o topo do 4 horas. Então, sabendo dessa inversão já aqui, possível inversão, ou se não foi uma inversão, já tenho aqui uma estrutura que denota para a gente essa fragilidade, que agora está mais visível, com toda a estrutura aqui dentro da análise técnica, está visível essa fragilidade. Podemos ter lateralização, podemos ter rompimentos em continuação, podemos ter queda do preço até um próximo ponto importante, né? Então, esse ponto aqui mostra para a gente que podemos estar aqui numa lateralização do preço, ou formação de topo. Vamos ver aqui no 4 horas. Ó, temos rompimento de mínima, mas tá vendo que está estranho, ó. Rompeu a mínima, mas o mesmo candle chegou próximo do topo, então essa lateralização está mais evidente para a gente, ou queda do preço. Eu não estou vendo o preço subir com o mesmo ímpeto, Diegão, você está vendo? Você está sem áudio. Eu estou vendo assim, o preço ele ganhou essa região, a gente olhando aqui pelo uma hora, né? Ele conseguiu romper, porém ele está sem força para continuar. E ganhou, né? Aqui uma possível resistência não tão relevante, né? Aqui numa hora ele ganhou essa resistência aqui, formou um suporte aqui, um suportezinho, né? Onde ele está se sustentando ainda, porém ele está sem força para continuar. Isso explica essa lateralização. Ele rompeu, tem esse suporte segurando ele, por isso ele não caiu ainda, mas ele não tem força para continuar. Então, assim, está frágil, está frágil. Pode ser que ele se sustente aqui, né, construa bastante coisa aqui,
cria uma camada, né? Se ele ficar em cima dessa região aqui, ele tem a possibilidade de construir aqui e num rompimento dessa lateralização para cima, pode ser que ele ganhe, né, um pouco mais de gordura aqui embaixo do preço. Uhum. Agora, se ele perder essa região, né, que eu estou vendo, que eu falei lá, 82,58 até aqui 80,83, aí ele vai perder essa pernada, né? Ele vai fazer um pivôzinho de baixo aqui. Uhum. Aí ele vai encontrar um suporte mais ou menos na região de 75, 25. Isso olhando assim, né, minimamente, né? Lógico que a gente precisa entender o macro, né? A gente está falando do movimento aqui de agora, a gente está falando do preço aqui agora. Isso pode acontecer rapidamente ou pode ficar aqui lateralizando, né? Mas a gente precisa entender o macro para a gente poder atuar. Isso atuar só com base no que a gente está falando dentro dessa parte do fractal pode trazer um certo calor, né? Então Verdade. precisa entender o contexto todo, né, para poder atuar de uma forma assim contundente e segura. Exatamente. Top. Bom, aqui não precisa mais seguir, está tudo muito claro, né? O preço aqui na região das EMAs esfriando o preço, a gente consegue ver o volume aqui de negociação caindo muito, mas é um ativo muito volátil, né? Isso precisa ter muito cuidado em operar ativos assim, porque a gente só opera com segurança. A gente não vai atrás apenas de volatilidade, a gente tem um monte de parâmetros que a gente usa para poder entrar em operação. Bom, aqui a gente encerra as nossas análises dos integrantes lá da sala. Então foi a análise para o Thiago Oliveira e o Alex Pereira. Vamos partir aqui para um outro nível agora, Diegão. Vamos aqui entrar nos próximos movimentos. O que o Diego está vendo aqui, né, para esses ativos? São ativos que têm um outro tipo de comportamento aqui. Vai lá, Diego. Você que é o cara agora. Eu vou te acompanhar aqui. Sem áudio. Foi mal. Vamos lá em AVAX. Avax. Tô surfando a Vax, hein? Eu também tô nela, estou fazendo as revisões necessárias, né? Então vamos analisar a VAX, né? Lembrando que essa análise a gente vai fazer lá na sala de sinais, a gente vai soltar lá os sinais desses três ativos que a gente vai falar, que a gente vai fazer uma cortesia lá para quem estiver no grupo. E quem não tiver também lá na sala de sinais, a gente vai deixar o link lá no grupo para quem quiser chegar junto lá e entender, né? Esses vídeos são para vocês entender o racional por trás das operações. Aqui a gente não copia a operação e simplesmente solta, né? A gente realmente entende o que a gente está vendo para que isso seja o mais seguro possível, né? Lógico que a gente não dá garantias de operações, cada um cuida do seu capital, né? Da sua gestão. A gente sugere, né? E o comportamento do mercado é igual ao comportamento humano, a gente não consegue prever. Então a gente se baseia na análise técnica e usa isso para a gente dançar conforme a música, né? Então, assim, tudo pode mudar rapidamente. Às vezes a gente solta um sinal ali, mas o cenário pode mudar rapidamente. Aquilo que a gente estava falando nas análises anteriores, né? As regiões ali, tanto pode inverter uma tendência, um ativo muito volátil, por exemplo, ele pode sair de um ponto e ao outro rapidamente, questão de minutos. Então, esse acompanhamento, né, e gestão, ela tem que ser pessoal, a gente não pode garantir a lucratividade de ninguém, né? Então a gente dá a sugestão para a pessoa entender o racional,
mostra ali as regiões, às vezes até os alvos, né, onde a gente vê que que o preço pode haver a parada do preço ali antes de continuar, onde ele está formando essas estruturas que a gente está explicando, mas essa garantia, né, cada um se garante aí. Uhum. Isso tudo que o Diego está falando faz parte da estrutura que a Tríade traz para dentro do mercado também. Né? Inclusive, a gente quer formar analistas técnicos, traders, né, gestores de carteira, a gente tem tudo isso mapeado, em algum momento isso tudo vai ser expandido. Né? Porém, hoje a gente vem aqui, a gente fez as análises, a gente já vai estar adentrando em outro território, que são as análises com estratégias, né? Mas a gente não vai mostrar isso aqui hoje, a gente vai falar dos ativos, das regiões mais importantes e depois a gente vai lançar lá uma pimentinha. Se você não tiver segurança, não entre nas operações, porque acompanhe apenas, só para você entender do que a gente está falando aqui. Se você já é mais experiente, já tem uma gestão, que é exatamente isso que o Diego está falando, já conhece o seu comportamento dentro do preço, você vai conseguir administrar a sua carteira, as suas posições da maneira correta. Isso que a gente está fazendo aqui é algo para transmitir o conhecimento, mais do que fazer com que você lucre. Mas a gente vai mesclar os dois ao longo dos nossos vídeos e desse trabalho que a gente está começando a executar dentro da Tríade aí. Vai lá, Diegão. Isso. O nosso trabalho ele é mais voltado nesse momento, né, mais educacional. Então, assim, a gente está mostrando as regiões para quando a pessoa olhar o sinal, ela entender aquele sinal, né, entender por que tal ponto pode ser um alvo, né, entender essas regiões. Então, Daniel, eu vou te pedir para você fazer uma análise, né, Uhum. dar uma olhada na tendência. E aí eu vou narrando os principais pontos que eu estou vendo, assim, onde o preço pode Beleza. trabalhar. Então vamos. Você pode me interromper a qualquer momento. Então, Tá. a VAX, ele vem aqui, ó, de uma tendência de baixa muito nítida. Ele vem da tendência de baixa, ele fez topos e fundos descendentes. Aqui até posso dizer que foi assim, mas uma pernadinha única aqui até fica melhor. Rompeu topos anteriores. Esse rompimento dos topos anteriores já jogou o preço acima das EMAs aqui. E ele vem construindo. Ele vem construindo o que aqui, ó? Uma pernada no mensal. Né? A gente olha essa estrutura aqui, quando a gente olha para cima parece ser um topo, mas quando a gente olha para baixo não tem rompimento de mínimo ainda, não, nada diz que estamos construindo o topo. Porém, no semanal a gente certamente vai ver isso aqui mais esmiuçado, né? A gente vai entrar aqui e a gente vai perceber como foi construída essa formação aqui. Né? Um detalhe interessante, Daniel, que o fundo, né, dessa pernada de baixa gigante aí, né, ali formou uma estrutura muito forte, né, muito Sim. forte. Provavelmente o preço não pode acontecer muita coisa, né? A tendência a inverter, mas desse ponto eu não vejo o preço passando mais, né? E Retornando. descendo além disso, retornando abaixo disso. Uhum. Porque foi formada uma estrutura muito forte aqui nesse ponto. Exatamente. E essa estrutura que o Diego está falando vem dessa construção. Ó. Aqui teve um primeiro indício, rompimento sem continuação, o preço passou acima de um ponto importante, né? E depois ele fez isso novamente, ó, fez isso aqui novamente. Então isso aqui deu uma base violenta para o preço dizer assim, chega, agora essa briga aqui dos ursos, essa insistência dos ursos em continuar a tendência já era. Agora é touro, por isso que o preço dessa esticada, né? E agora ele está com esse ímpeto comprador. E a gente vê isso também aqui, ó, nessa intenção em romper as ordens de venda aqui, ó. E agora o preço deu essa esfriada, quer dizer o quê? Cadê os ursos, né? Os ursos foram massacrados aqui já há alguns meses. Então isso dá crédito para o que o Diego está dizendo desse ponto ser um ponto assim que o preço não volta tão facilmente dentro do contexto que a gente está vendo. Se o contexto mudar, aí a gente coloca ele no radar. Mas agora ele está no radar ainda, mas assim, muito dificilmente ele chega aqui. Tá certo, Diegão?
Certíssimo. É isso aí. Então aqui, o que a gente vê? A gente não vê tendência aqui no semanal, ó, não tem rompimento de mínima aqui, ó, mesmo que isso seja uma extremidade. Então o que a gente vê aqui, ó, esse ímpeto muito forte, comprador. Então a gente viu aqui o ponto voltar na região das emas aqui do semanal, tá fazendo um movimento de alta aqui, ó, e a gente precisa entender como que está acontecendo isso aqui agora, né? Então, nesse ponto, né, onde o preço está agora, ele, ele subiu, né, nessa pernada aí e retornou. E quando ele retornou, ele furou um possível suporte que tinha deixado aqui, né? Uhum. Então ele veio novamente e aí depois agora ele conseguiu furar com muita dificuldade esse suporte e abriu um novo candle em cima desse suporte. Porém, isso ainda não me traz nada seguro para mim poder falar assim, vou entrar nesse ponto. Uhum. Então, eu preciso ver como isso está sendo construído nos tempos menores. Bora pro Mas diário? bora para o diário. Aqui pode ser o início de uma construção de uma base para ele tentar romper esse ponto mais alto aqui, né? Esse ponto aqui, né? Que é 40, Isso, perto de, acima de 49, né? isso. Vamos dizer ali o topinho, né? Os 50, o 49 ali. Uhum. Isso aqui. 49. É. Vou marcar ele como o topo do semanal aqui, né? Ele é o topo do semanal porque eu estou vendo aqui a tendência de baixa do diário muito clara aqui, né? Então esse topo do semanal. E dentro dessa estrutura, quando a gente olha as pernadas, né? A gente olha essa estrutura aqui do diário. Olha como ele vem ganhando território e ao mesmo tempo mostrando para a gente aquele comportamento do mensal, que o preço anda, mas ele não anda tanto assim. Ele sempre retorna também para onde ele saiu. Ó, então essa tendência de alta aqui, né, ela precisa tomar um rumo muito claro, porque ela está mostrando para a gente aqui que ela vai, mas ela volta, e ela volta com volatilidade, dá para surfar. Eu surfei muito a VAX, estou surfando ainda, estou surfando essa pernadinha de alta, porque ele é um ativo volátil, né? E ele, como já tem, diferente do ORD, ele já tem um registro de preço, então ele transmite para a gente, dentro da análise técnica, os argumentos necessários para a gente poder surfar as ondas aqui com bastante tranquilidade. Se a gente olhando o diário, né? E pensando no fractal, a gente vê que o diário ele está construindo uma estrutura ainda, né? Apesar de ter aqui a estrutura básica, né? De pivôs, e ele está construindo isso mal construído, né? De uma certa forma, não tem Uhum. nada assim, bonito de ver, vamos dizer assim, mas de certa forma ele pode estar construindo aqui os registros, né? Construindo uma base primeiro antes de andar, vamos dizer assim, ele está nos tempos maiores ele está lateralizando para construir essa estrutura para depois ele andar. Né? Perfeito. Então, nesse ponto que ele está aqui no diário, eu estou vendo assim, esse preço, ele encontrou uma resistência agora aqui no caminho, né? Bateu a cabeça aqui, e tem aquela região que eu falei que é um possível suporte, o preço está aqui dentro. Então, ele está formando esse inside bar, porque ele está encurralado aqui no meio. Uhum. Então, daqui para baixo, o que a gente vai ver é mais do mesmo, né? A gente vai continuar vendo esse preço preso aqui dentro. Porém, a gente vai olhar o tamanho dessa lateralização, a gente opera dentro da lateralização também, é possível, né? Sim. A gente olhar, mede aí, Daniel, entre 41 e 16, que é o fundo, né? Que é o suporte que eu disse lá, Uhum. e 45 e 22. Aqui mais ou menos. Está quase 10%, um pouco mais de 9%. Já dá um bom surf, né? Opa, vai dar. Né? Então, assim, a gente pode falar. Não, pode, vai lá, continua. Mesmo que a gente não esteja vendo uma tendência clara aqui nesse ponto, né? Não tem nada muito claro, as estruturas estão feias, assim.
o preço não está caminhando como a gente gosta de ver, porém, se a gente olhar a ponta do preço aqui, a gente vai entender descendo por 4 horas, e ele tem essa base e tem um ponto de resistência acima. Então, o que, que eu quero ver dentro desse contexto? Eu quero ver uma formação mínima de estrutura, né? Para me poder. Eu não vou atuar sem ver uma estrutura. Então, eu quero ver no 4 horas se tem uma formação de estrutura, se ele está formando algum tipo de informação dentro da análise técnica que me dá base para mim montar o meu setup. Eu só vou entrar se eu conseguir ver algo se formando, mesmo dentro de uma lateralização. Legal. O que, que vai acontecer? O que vai indicar que o preço pode sair dessa lateralização é justamente a formação dessa estrutura dentro dos tempos menores. 4 horas, por exemplo, não tem nada. Uhum. 1 hora também não tem nada. Então, o que, que eu vou esperar para me poder atuar dentro desse ativo? Eu vou esperar um rompimento e vou esperar uma formação, o início de uma formação da estrutura. Por isso que eu preciso entender o fractal todo. Perfeito. Eu não posso entrar baseado num ponto só, porque eu não sei o que pode estar acima do preço, o que pode estar abaixo. Então, aqui nesse ponto, eu entendendo o fractal todo, quando romper, não importa o lado que ele romper, né? A gente não opera lado do mercado, a gente não tem um lado Uhum. específico. A gente analisa o lado que está mais favorável naquele momento. Então, eu vou analisar. Né? Aqui, esse ativo eu estou dentro já, mas para me montar a operação que eu quero montar em AVAX, eu já estou analisando esse acontecimento aqui, o que vai acontecer dentro aqui dessa lateralização, porque a partir disso vai me dar informação suficiente para mim construir meu setup. Ou seja, você está super Então eu estou antecipado, né? esperando, né? A É, gente você está super antecipado e sim, você já tem as suas já estou estratégias assim, caso haja rompimento, tanto para cima quanto para baixo. Então, essa é uma dica importante aí, pessoal, que é o comportamento, né, do trader profissional, onde não precisa ficar preocupado, emocionado, chateado, arrependido. Não. Então, a gente é exatamente assim. O preço não está dando oportunidade. Olha aqui, o que eu vou fazer aqui dentro? Vou ficar surfando aqui. Talvez a gente queira surfar uma onda mais expressiva. Não é que a gente queira. Na verdade, o mercado mostra para a gente aqui quando o próximo movimento vai continuar. Não temos informações totais. O que a gente tem aqui é que isso vai continuar acontecendo, mas quando houver um rompimento mais expressivo, as nossas antenas estarão ligadas. Próximo ativo, Diegão? bora. O outro é qual? Outro é AS. Opa, perdão. É ADEM. Se você surfou bastante nela, né? Você está Essa foi. emocionado com ela. Essa foi top. Mas deixa AS para outro momento. Olha aqui esse AGIX. A Gix também é um outro ativo bem volátil, né? A gente já fez bom surf dele. AGIX está uma volatilidade tremenda aqui, né? A Gix rompeu o topo histórico aqui no Ele tá mensal e tá indo. 500% desde do, do fundo histórico até o topo histórico, 500%. Isso aqui tem que saber surfar. Meu Deus, ele explodiu, né? Ele explodiu Explodiu. aqui. Então tem dois comportamentos aqui, ou três, né? Um no início, um no meio e o outro atual. De Sim. bastante volatilidade. O que você está vendo aqui, Diego? A Gix também é um ativo, né? Que não tem um grande histórico, né? Uhum. Tem um market cap pequeno, isso justifica essa volatilidade toda, né? Boa. Então, assim, né? A gente está vendo que ele está subindo, rompeu o topo, mas o mensal, ele não me traz muita informação para me montar um setup, né? Então, preciso de ver mais. Uhum. Ele deixou, né, no rompimento do topo histórico aqui, isso é um registro que fica marcado. Então, provavelmente andou bem, né? Depois que ele rompeu aqui, ele Sim. caminhou bem já. Mas esse ponto aqui,
ele pode servir de base em algum momento, se o preço retornar. Esse ponto aqui eu observaria ele, o preço retornando nessa região, eu observaria o que iria acontecer, e aí pode ser uma possível base nesse ponto. Opa, já pensou quem está Aqui, aqui, quem está achando que vai nas alturas, isso aqui, vê o preço caindo 30%? é, Se não tiver análise técnica aqui, ele fica totalmente perdido, acaba vendendo na hora errada, né? É isso que a gente é, é, vai ensinar. sim, e é possível, porque um ativo que é volátil dessa forma, né? Sim, verdade. Então, todo esse comportamento educacional a gente transmite, né, para quem for acompanhar o canal a partir de agora. A gente é vamos dizer, o melhor canal bebê, né, que acabou de nascer agora. A gente já pode dizer isso sem modéstia alguma, porque a gente está fazendo com muito caro, com muito amor e carinho para todos, e os nossos princípios são muito claros. A gente quer educar, né? A gente não quer fazer conforme muitos fazem por aí, né? A gente quer educar. Nosso princípio máximo é a educação. Então, a partir disso, a gente já começa a transmitir os nossos conhecimentos aqui de uma maneira muito transparente. E essa expressão é o que vocês vão ver muito por aí, né? Alguns já me conhecem, outros não. Alguns já conhecem o Diego, outros não. Mas essa transparência é muito evidente. Eu posso dizer uma coisa: eu não estaria nem com o Diego e nem com a Kelly se eles não fossem transparentes comigo, né? Esse é um valor que eu carrego, de honestidade, né? Vamos lá, semanal. Só pegar Beleza? o gancho que você está falando aí, né? É interessante porque a gente é trader anônimo, né? A gente não quer fama. A gente não quer fama, a gente quer surfar o mercado, quer tirar a nossa fatia e repassar o conhecimento que a gente vem adquirindo, né? Porque quando a gente repassa um conhecimento, a gente adquire muito mais, né? Então a gente entendeu que isso funciona dessa forma, né? Entrega para receber. Então é exatamente isso o nosso viés, né? É isso. É esse, educacional, e a gente recebe o que a gente dá, a gente recebe de volta de novo em dobro, né? Então, Perfeito. nosso objetivo é esse. A gente não quer fama, a gente não quer ser famoso na internet, longe disso. Eu Uhum. nem gostaria de, se eu pudesse fazer algo sem precisar mostrar a minha imagem, eu preferia. Mas essa é a maneira mais didática, né? Então, É, a gente e, está. e são muitas coisas. À medida que a gente vai aprendendo, a gente chega num nível de maturidade que a gente entende que todo esse complexo, talvez, que a gente imagine que é uma exposição, no fim das contas é tão necessário, porque a gente tem muito o que ensinar, não vale a pena a gente ficar escondido, né? A gente faz conforme a natureza está pedindo, então a gente está atendendo às necessidades da natureza, assim como a gente está atendendo aqui a natureza do gráfico, né? O que o gráfico está mostrando para a gente está atendendo. Então a gente quer transmitir esse conhecimento e a gente procura fazer da melhor maneira. Mas excelente, Diego, isso aí. Tem alguma coisa do semanal aqui? Posso partir pro diário. Semanal não tem nada aqui. Essa mas não tem nada, é só dar uma freada, né, nesse ponto. É, Mas o que vai dizer para a gente é os fractais menores. isso. Aqui, ó. Aqui temos o preço rompeu uma máxima do que no anterior, rompeu a mínima, ele já mostra essa freada que o Diego está dizendo aqui, ó. Porém, precisamos também de mais indícios, né? Que é um ponto aqui muito próximo, um rompimento muito próximo de um topo anterior. O preço chegou para testar. Vamos já partir para 4 horas para poder fazer essa leitura aqui do diário. Ó, chegou para testar e já fez um pivô de baixa aqui. Então tem tudo a ver com essa freada do preço. Olha a região, né, como transmite essa energia, né? A energia do preço está lateral aqui, da mesma forma que a gente estava vendo a VAX, né? A gente está vendo aqui que também precisa ter um rompimento para poder é, é, mostrar para a gente o que a gente vai fazer, né? A gente é capaz de fazer, né, nós traders profissionais, nós somos capazes de atuar em qualquer momento do gráfico, né? Mas isso é um nível que não dá para passar sem que esse conhecimento básico chegue e seja incorporado, né? Quando esse conhecimento for incorporado,
assim como qualquer coisa na vida também, né? A gente precisa aprender o básico para depois subir de nível. Então, essa é uma das questões também. Então, esse nível, a gente também nunca sai do básico, né? Não é porque a gente é profissional que a gente está sempre num nível elevado. A gente sempre vai lá no básico, porque é lá que tem as informações raízes, onde a gente só conseguiu chegar onde a gente está porque a gente entendeu muito bem e a gente sabe que é lá que onde mora todo o conhecimento. O que vem depois é de cada um, mas todo mundo precisa estar num nível básico, né? Tanto os profissionais quanto aqueles que querem chegar em um nível superior. É interessante, né, que assim, quem não chegou precisa subir um pouco. Quem já chegou precisa voltar, né? Então é justamente esse Sim. ponto de equilíbrio. Percebe quando a gente fala da tríade, que é exatamente isso, né? A gente tá, quem está aqui quer ir para o meio, quem está aqui precisa voltar, e esse ponto de equilíbrio que é a tríade, onde ela está em todo lugar. Né? Vocês É, vão ouvir falar muito dessa expressão, né? existe uma estrutura básica, né, Daniel, que precisa ter para poder se embasar, né? Existe uma estrutura, a gente precisa saber o básico essencial, porque a gente navega, né? A gente consegue navegar, mas em cima desse conhecimento básico. Se não tiver esse conhecimento básico, provavelmente os riscos são muito altos, né? Exato, exato. Que assim não dá para passar, ignorar esses conhecimentos básicos. Muitos que fazem isso acabam deixando assim uma mancha, né, na sua história. E é exatamente o que a gente não quer. A gente quer que vocês identifiquem as coisas que aconteceram na sua vida, independente se é dentro do gráfico ou não, e fale assim, ok, precisei passar por aquilo, mas agora estou seguindo dentro de um outro raciocínio, outra mentalidade. A ideia, outra chave que eu estou deixando aqui para vocês é essa palavra, mentalidade. Isso é tudo, isso muda tudo. Né? E tendo esse conhecimento, vocês ficam mais preparados para poder subir de nível, independente de onde for. Né? Alguma coisa aqui em Agix, Diegão? Podemos partir para o Então, outro? a JIX, ela tem um comportamento muito parecido, né? Com o mercado em si, né? Tá meio desse jeito. Porém, a JIX, aqui olhando a estrutura pelo 4 horas, com essa subida do preço, o preço deixou alguns registros interessantes, que está aqui em 86, 0,8657 e logo abaixo uma outra camadinha. Uma camada daqui até 80, em média, né? 84, 87. Então o preço está aqui agora em 89,57. Provavelmente, se o candle anterior deixou um pavio, né? Uhum. Belo pavio aqui. Então aqui, lógico que precisa se observar, mas aqui pode ser um ponto de um suporte, né? Um ponto onde o preço possa se apoiar para tentar construir algo, Uhum. talvez subir um pouco aí, né? Buscar sair dessa confusão aqui um pouco. Perfeito. Então, eu começaria a olhar esse ponto aqui, né? Ver se realmente eu preciso de mais informação, mas Uhum. ver se realmente aqui está se fazendo valer. E aí tem as emas que deve estar mais ou menos nessa região, né? Sim, dentro do 4 horas eles estão um pouquinho acima, mas o preço está dentro dessa região. Né? Se, Numa hora o preço tá exatamente em uma região, né? E já, igual você falou, deixou o registro na região abaixo, onde você. Uma hora está bem evidente esse registro aí do preço uhum. nessa camada aqui, né, de região onde você muito bem, muito bem mostrou aqui pra gente. Isso, o preço segurando por aí, eu já começo a pensar no meu setup e ver qual a direção vai me favorecer mais. Legal, top. Ficou muito claro. Próximo, vamos para ADA. ADA tá. Meu Deus do céu. ADA foi uma moeda bem desvalorizada nessa descida, né? E ela 300% para poder chegar
no topo histórico, enquanto o Bitcoin faltando poucos por cento, né? Ethereum 30, as outras altcoins que têm menor market cap estão em outro surf, porém tudo dentro da análise, né? A análise não escapa nada, a gente consegue ver tudo por aqui. Então a ADA, como ela teve um movimento até muito parecido ali com a VAX, né? A ADA e a VAX muito parecidos. Sim. Né? Eles chegaram aqui num ponto onde criaram um suporte muito relevante, né? Que houve provavelmente nos tempos menores um rompimento aqui, né? Sem continuação, porém depois continuou. E aqui, ó, ele fez aquela, vou até aproximar mais aqui para deixar muito claro, ó. O preço rompeu esse fundo aqui, subiu, porém não deixou topo, né? Mas voltou aqui, montou um suporte acima da região, tornando essa região muito pesada aqui para que o preço não retorne aqui com tanta facilidade. Não é a maior probabilidade o preço voltar aqui por conta dessa estrutura, desse registro que deixou aqui no mensal, né? Então o preço fica acima aqui das médias, né? Rompeu também pontos importantes aqui, provavelmente do mensal, aqui talvez do semanal, e outros do diário também. A gente já aqui pelo mensal a gente que já tem uma certa experiência consegue ver isso, né? Então o preço segue aqui numa pernada no mensal, buscando aqui o seu fundo ascendente, né? Provavelmente o fundo ascendente, é isso mesmo, né? Esse registro aqui não criou topo antes desse, então aqui era o final da tendência de baixo, ó, topo descendente, fundo descendente, criou mais um fundo descendente, e ele veio aqui para poder montar um suporte, que nos tempos menores fica muito evidente esse movimento, mas aqui, como o registro é antigo, a gente se baseia nesse ponto do gráfico aqui, e para ver essa pernada do mensal. Também está buscando um topo, provavelmente um fundo ascendente posteriormente, para inverter essa tendência. Ainda é tendência de baixa, mas o mercado todo em alta e conforme o ativo tem seu market cap, ele vai surfando conforme os seus argumentos internos, seus fundamentos, né? Como você falou, né, esse é um ativo que teve uma queda muito violenta, né? Então, assim, eu vejo que ele está terminando a sua estrutura aqui nesse chão, né? Para agora ele começar a querer olhar para cima, né? Está começando a olhar para cima agora. Então ele formou essa estrutura muito forte aí. Mas a gente vai conseguir assim ver essa estrutura mais clara nos fractais menores. Né? Bora para o semanal então. Semanal teve um rompimento aqui de uma região importante, né? O preço rompeu e continua até o momento, não aparenta estar formando topo também, né? Pelo contrário, está invadindo aqui a região, né? E um fundo muito distante do topo, isso favorece a formação de um fundo ascendente, mesmo que o preço retorne em alguma base aqui. Essa é uma base importante, né, Diego? Isso, tem uma base aqui em 67,95. É a região, né? A gente fala um número assim, mas é onde começa, onde o preço começou a enfrentar ordens, né? De venda. Então, o preço está atravessando esse ponto aí, né? Já abriu um novo candle aqui mostrando força. Tem estrutura, né? Abaixo do preço para ele tentar os touros continuar atacando, né? Os touros estão mostrando aí que estão ainda no jogo ainda, né? Ainda tá lutando ainda, tá na briga. Estão empurrando, estão empurrando. Isso aí. Bom, e aqui no semanal não mostra topo ainda, temos aqui uma tendência de alta, né? Mostrando que aqui temos um fundo no mensal, pelo menos por aqui. Temos um fundo no mensal, sim. E continuidade, na verdade, da tendência de alta. E a gente entra aqui no diário para entender essa estrutura do diário, o que está dizendo para a gente. Super saudável, uma pernada
bem exponencial aqui, né? Uma tendência exponencial junto com a pernada. Olha aqui como é que a gente vê esse ímpeto comprador atuando, né? Depois de um padrão de equilíbrio rompido para baixo. O preço segue, vem formar um fundo na região das emas e estica muito com um rompimento aqui dentro da estrutura do diário, distante do topo, distante do fundo. Ainda precisa formar um topo. Já testou essa região de rompimento aqui, ó, mas pode ser que retorne novamente, né? Mas tem aqui uma região abaixo, né, que conforme o Diego narrou, é uma região importante também para a formação de fundo, onde pode dar continuidade à tendência aqui. Esse volume expressivo mostra que os touros estão enfrentando as ordens de venda e estão continuando, né? Eles estão afim. Que momento isso aqui pode dar uma esticada para cima? Quando os ursos talvez, né, perderem essa força de querer brigar nessa região aqui, que chega uma hora que ninguém aguenta, né? É tanto chifrudo pela frente que os caras saem correndo, né, em direção oposta. Então deixa os caras andar sozinhos, né? Pode ser que aconteça isso. No momento aqui não tem formação de topo. Vou partir direto por 4 horas aqui. É para a gente já estamos nos encaminhando para o final do nosso vídeo. Para ser um primeiro vídeo precisava ter esse formato aqui com bastante informação para vocês, né? Então a gente vê aqui, ó, no 4 horas, ainda também sem muita informação relevante, porque o preço não faz aquela correção também muito nítida, né? Ele lateraliza aqui, mas aqui tem rompimento de mínima. Acho que vale a pena entrar aqui no 1 hora para olhar essa estrutura atual, né? Que é aqui esse ponto onde teve um rompimento. Usou de base, o preço está seguindo aqui em rompimentos sem continuação, onde tem aquele típico canalzinho de baixa aqui, mas vocês vão ver que a gente nem utiliza muitos esses termos, mas isso aqui que mostra pra gente que pode ser que o preço, ao vir romper aqui, forme uma estrutura e continue subindo, né? Mas, aquilo que o Diego também falou, se vier para baixo está tudo certo, a gente vai encontrar oportunidades. Não é porque vem para baixo que tudo está acabado. A gente não tem essa, não. A gente não age emocionalmente, a gente é técnico. Então essa análise técnica traz isso para a gente. E a gente entende que o preço descer, ele está construindo, né? Às vezes ele precisa descer um pouco, buscar uma região para construir algo mais lá em cima, né? Exato. E exatamente isso que o preço, esses momentos do mercado que o preço fica devagar, assim, a gente não consegue ver nada, esses momentos são os mais importantes, talvez, porque é quando o preço está se estruturando, né? Então, opa, peraí, agora? Nós vamos estar olhando, vamos dizer assim, vamos pensar na construção. Estão olhando ali o projeto, fala assim, não, beleza, como é que vai ser agora? O que nós vamos construir agora? O que dá para construir com essa estrutura que a gente já tem? Então, esses momentos aqui é um momento do trader também dar uma relaxada, analisar com mais calma, você entender a estrutura toda, e aí esperar, mapear os momentos aqui, não, se o preço vinha até aqui, tal ponto, aqui, por exemplo, vou citar só um exemplo para a gente já partir para a finalização. Deixa eu só fazer uma brincadeira, então você está dizendo que os caras que estão brigando, em alguma hora eles param e combinam o que eles vão fazer, é isso? Combina, toma uma junto. Então, opa, isso aí, bate nas costas, depois dá um murro na cara e vaza. Tipo isso. Então, esse momento eles estão assim, a briga deu uma pausa, né? Eles deram uma pausa aqui, tá tomando uma água, tá estruturando, curando os soldados, para depois continuar de novo. Beleza. Então, estou vendo assim, ó, pensando em um setup, né? A gente não está sugerindo setup, a gente está mostrando as regiões para embasar possíveis sinais que a gente vai soltar hoje ainda, de hoje para amanhã. Então, aqui, ó, o preço tem um ponto que ele pode repousar aqui em cima, que é por volta de 74,89 até 72,36. Então, aqui ele consegue repousar aqui e formar algo aqui dentro, né? Mostrar algo relevante que vai me dar as informações relevantes. Ele caminhando dentro desse espaço aqui, se segurando aqui dentro, ou perdendo, né? Se ele perder também, ele vai me dar uma informação relevante.
Se ele se sustentar aqui dentro, ele vai me dar uma informação relevante ao ponto que eu já entendi a estrutura toda e vou conseguir montar meu setup por aí. Top. Legal. Legal demais. É isso aí, né? Encerramos por aqui nossas análises. Bom, vamos só voltar aqui o olho no Bitcoin, porque ele sempre o rei e ele foi mais para cima ainda, hein, cara. Bitcoin sempre no ataque. Muito legal, cara. Muito, muito bom a gente participar disso aqui e ver realmente todo essa migração, né, do dinheiro para o Bitcoin dentro desse contexto que a gente vem acompanhando desde o início, né? Desde quando eu mesmo entrei no Bitcoin, ele valia menos de US$ 1.000. E a gente vê isso acontecendo agora, participar desses vários movimentos é uma satisfação e a gente entende que uma das coisas que o futuro traz para a gente é esse tipo de tecnologia, né? Tem muita coisa. Então, até dentro da tríade a gente vai falar de todo esse contexto fundamental do Bitcoin aí, de criptomoedas e tudo mais. Muitas novidades vão vir aí. Vocês espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo de hoje aqui, que vocês tenham tido paciência para poder aprender, porque quem chegou até o final aqui é guerreiro, porque a gente, se puder, a gente fica o dia inteiro, né, Diego? Falando disso Com aqui. certeza. A gente acorda 6 da manhã, já começa a falar de gráfico e 2 da manhã estamos falando ainda. Né? Então a gente espera ter trazido para vocês aqui um conhecimento muito básico. Logicamente a gente quer despertar consciência de vocês para vocês serem independentes, né? E nada melhor do que falar de uma maneira muito transparente, muito clara, da maneira que a gente realmente olha o gráfico, né? E vocês depois dizem para a gente aí, né? Deixem uns feedbacks de vocês sobre o que vocês acharam, né? Podem dar sugestões, podem fazer críticas, né? Desde que também, logicamente, sejam coerentes com as críticas, a gente está disposto aqui a transformar. A gente não é rígido, né? A gente é como o mercado, a gente atende às expectativas, a gente surfa conforme a demanda, então a gente está aqui para o que der e vier. Mas eu agradeço a paciência de vocês, né? E espero que a gente tenha feito um bom trabalho aqui, que será o primeiro de muitos. Vai lá, Diego. Com certeza, pessoal. Então, quero dizer, né, que é uma honra para a gente poder ter essa oportunidade de transmitir, né, transmitir ao conhecimento, algo que nos apoia tanto, né, tanto eu, tanto o Daniel, a gente vive do trade, né, então, assim, nossa renda vem do mercado, então a gente tem uma grande responsabilidade com isso, né, com o que a gente está transmitindo, porque é o nosso ganha-pão. A gente não está aqui tentando enganar ninguém, né? A gente realmente quer entregar algo que é tão valioso para a gente quer que seja valioso para outras pessoas também, né? Construir essa mentalidade de liberdade, né? Romper escassez, né? Então, é tudo isso e muito mais que a gente procura entregar com a tríade, né? É o que a gente quer que a tríade faça, né? Tudo isso. E ela vai fazer. A gente sempre está se organizando para poder entregar o melhor trabalho para vocês, né? Isso é mais para vocês do que para a gente, podem ter certeza. Vocês vão, à medida que vocês acompanharem, vocês vão perceber que quando vocês perceberem, vocês falam, caramba, eu já estou mudando a minha mentalidade com relação ao gráfico, já estou passando a entender de uma maneira muito tranquila, muito simples. Então a gente não esconde nada aqui, né? Porém, a gente sempre entrega o que é, à medida que as pessoas também precisam entender, né? Que a gente Entrega com responsabilidade, né? exatamente, que a gente entende que aquilo é necessário, né? Então a gente procura transmitir o básico para que depois todo mundo consiga passar de nível. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus, grande abraço aí, até a próxima análise e não percam essas novidades. Agradeço muito vocês estarem aqui porque quem está aqui no começo, quem está assistindo isso por agora, que vai acompanhar essa trajetória que a gente
vai entregar para vocês, esse é o nosso compromisso, a gente vai entregar para vocês uma trajetória tanto do nosso canal, das nossas intenções aqui, e vocês vão perceber que vocês também estão em uma trajetória muito exponencial. É isso aí. Um forte abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, até a próxima.